Temos hoje a alegria de podermos aqui estar reunidos mais uma vez num dia tão especial. Por isso nós reiteramos o pedido que é dos nossos amigos espirituais, que na verdade é uma lembrança de que todos nós mantenhamos por todo o tempo, se possível, esse estado de consciência que em verdade é o que importa quando nos reunimos, não somente aqui nesta casa, mas em todos os lugares, ou em meio à natureza, em todos os lugares em que companheiros de caminhada, irmãos e irmãs se reúnem a buscar o sentido real, profundo, verdadeiro da vida, oculto nas tramas de ilusão criada por nós mesmos. O estado que nos permite essa busca, essa caminhada de passos que não podemos contar, mas que certamente a cada passo podemos estar à beira de atingir o infinito. E, portanto, devemos persistentemente avançar passo após passo nessa busca. Quando nos reunimos aqui, é isso que importa e é por isso que os nossos amigos nos pedem o silêncio exterior, o mergulho transformando o corpo. Na verdade, a palavra não define bem, não é transformar, porque assim é, num prolongamento da realidade do Espírito. E, portanto, a nossa respiração, o nosso silêncio interior, a ausência de luta contra pensamentos que pipocam em nossa cabeça, em nossa mente, irrequieta. Isto nos permite construir aqui um templo espiritual, não importa onde estejamos, seja nesta sala, seja nos ambientes externos, onde se realizam os trabalhos de paz, os átrios. O lugar é sagrado, como é sagrado todo local aonde se reúne, repitamos, um grupo de buscadores no sentido profundo e real da vida. Portanto, esse dia especial, em que nos ligamos profundamente à vibração de um ser que veio ao mundo já em grau de consciência, próxima da união e da unificação, que soube em vida física movimentar esse amor em profusão de luzes, tanto que seu nome já refletia esse estado previamente anunciado à sua mãe encarnada. Seria ela uma luz brilhante a clarear corações e almas. Clara, a quem hoje nos ligamos. Esteja todo o tempo em que o nosso aprendizado em conjunto se der, junto a cada um de nós, a cada coração,
e àqueles corações a quem a nossa prece dirigir, a ela, como todo ser, todo, sem exceção, possui também dentro de si a centelha crística, e que fez em plenitude que ela brilhasse e continue a brilhar, possa ela servir de canal vivo para que essas luzes se manifestem, onde a nossa fé, a nossa oração, o nosso estado de consciência unificado nos leve. Seja, pois, esta noite mais uma noite de aprendizado e de bênçãos. Sob o doce olhar, a doce, mas profunda e intensa luz clara do seu amor. Sempre. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Especialmente os que estão conosco pela primeira vez, especialmente bem-vindos. Hoje é um dia realmente especial. Vamos procurar honrar esse dia. O tema de hoje tem relação absoluta com essa irmã tão querida, tão iluminada e tão ligada a todos nós, ligada a ela ao trabalho monumental de Francisco de Assis, ligados nós a Francisco de Assis, todos nós que compomos essa família de Padre Pio, a grande família de Francisco de Assis. Vamos aproveitar esse dia para que tenhamos aqui, cada um de nós, um quinhão, uma porção, não só para levar conosco, mas para que nós possamos compartilhar essa busca que é comum a todos nós. Vamos. Vai ter projeção. O Michael tinha indicado de subir. Bem, nós temos hoje um tema, né? Quem faz parte dos nossos grupos de Deus, a gente tem um tema que é o poder do amor e o seu poder de unificação do bem e do mal. Esse tema é um tema sempre instigante por orientação dos nossos amigos espirituais. Nós vamos bater nessa tecla. O seminário, que é sempre marcado e remarcado, ele aprofundará esse tema, a gente espera que assim seja, que a gente consiga isso. Mas o que a gente recebe de orientação dos nossos amigos espirituais é um tema mandatório para o estado que nós hoje estamos como humanidade, como família humana, de caminhada espiritual, de necessidade de entendimento, né, dos processos mais profundos, que faz parte desse processo de crescimento dessa vida, que por mais que a gente busque, sempre será um belo mistério. Um mistério no bom sentido dessa palavra. Né? E feliz daquele que consegue encarar o mistério sem nenhuma sensação de constrangimento ou de perda, porque quando a gente tem esse tipo de sensação à frente do grandioso, a gente está sempre fazendo valer o ego, né, de querer saber tudo, e aí caímos na tentação de agarrar as coisas com as nossas mãos, né, e de criar falsas verdades, falsas concepções, falsos mundos. Tem sido essa a nossa caminhada. Ao contrário, né, o maravilhamento à frente do mistério, a sensação de uma pequenez saudável, né, a humildade verdadeira que nos posiciona
sempre aquela postura socrática, tão já conhecida de que eu só sei e não sei nada. É sempre esse é o processo que a gente tem aqui na casa. Quando a gente traz assuntos mais instigantes, como é o caso de hoje, a ideia é essa, e o que eu tento fazer aqui é dentro do possível, não só para passar aquilo que me é pedido ou me é passado também por eles, mas fazer com que isso seja da forma menos, eu diria, agressiva possível. Questionadora ela vai ser sempre, mas faz parte do processo nosso de crescimento, né? Fazendo também um parêntese que nós não estamos aqui trazendo nenhuma verdade absoluta, nem nenhuma novidade. Isso tudo que a gente falará pode até ser novidade para alguns de nós, mas não é uma novidade no sentido geral. São conhecimentos já compartilhados pela humanidade, que vêm à luz agora de modo mais intenso, mais à luz, digamos assim, porque certamente estamos todos mais preparados para entender isso. Semana passada até foi interessante porque teve aqui o David Arnélio, do curso em Milagres, e que é uma abordagem bastante interessante em relação a esse conceito de bem, mal, de unificação, muito radical, e certamente criou nas pessoas uma belíssima impressão quanto às duas figuras que estiveram, que de uma forma inquestionável, os dois são seres que irradiam luz. Quem esteve aqui semana passada viu e constatou isso, o olhar, a forma, ou seja, eles passam alguma coisa que a gente pode definir como luminosidade, são pessoas de luz. Ao mesmo tempo, os conceitos de que eles se valem podem ser questionados em algum momento por algumas outras pessoas. Veja como isso é interessante e fascinante. Mostra com clareza que os conceitos de verdade não precisam ser definidos e jamais serão definidos dentro dos processos que a gente conhece. E as pessoas, quando emitem esses conceitos, não significa que, se elas estão com a verdade, elas serão luminosas, e essa verdade precisa ser absoluta. O estado luminoso, o estado de emanação dessa consciência luminosa, não passa necessariamente por um conhecimento absoluto da verdade. Então, podemos tentar ser claro e repetir, não até concordar com tudo aquilo que eles dizem, mas temos que constatar que aquilo que eles vivem faz uma geração de luz. Então, isso fala a favor de quê? Não importa a nossa religião, não importa a nossa cultura espiritual, esse processo todo será sempre subordinado a algo mais importante e mais profundo, e que não tem relação direta com estruturas, com conceitos, com teorias, com crenças. Tem relação direta com algo mais profundo, e esse algo mais profundo pode estar desatrelado de qualquer dessas coisas. Alguém que é luminoso será sempre luminoso, seja ele um ateu, ou seja ele um ser profundamente religioso, ou seja alguém que tem uma visão livre. Ao mesmo tempo, alguém que seja profundamente religioso, alguém que seja profundamente religioso, alguém que tenha uma visão voltada para a espiritualidade, pode, não necessariamente isso acontece, não gerar luz. Mas para esse assunto que a gente já avançou um tempo, eu quero deixar isso para o final, então... O tio tinha explicar, não vai ter... O tio tinha explicado? Qual é o tio tinha explicado? Não está dando aqui, toda coisa junto? Então a gente já está resolvido, o Michael vai ficar aqui, eu só espero que a gente... Eu estava na dúvida se eu fazia, o que eu trouxe para a gente projetar aqui? Uma homenagem à Clara de Assis, uma vivência profunda, mais profunda, para nos permitir esse contato com ela. Porque quando a gente comemora, isso em qualquer religião, um dia de nascimento espiritual, que é o dia de desencarnação de um grande santo, de qualquer religião, essas almas crucificadas abrem canais
poderosos de contato com a espiritualidade superior. Então nós podemos nos valer disso para também a gente elevar o nosso grau de consciência. Por isso que a gente homenageia um santo, seja Clara de Assis, seja Francisco de Assis, seja, como a gente fez há umas 3 semanas atrás, o Arizal, né? O Ari, e aí, enfim, Krishna, Buda, como a gente faz aqui na casa. Esses dias especiais são efetivamente dias especiais. Está complicado? O que é esse barulhinho? Bom, vamos ver se a gente, porque o assunto ele é. E eu tinha trouxe Clara de Assis exatamente para que a gente suavize um pouco essa abordagem que nós vamos fazer em relação ao amor, se bem que amor suaviza qualquer coisa, mas em relação a esses conceitos de unificação do bem e do mal. Vamos ver se a gente consegue em paralelo. Eu vou fazer uma coisa, eu vou dar 3 minutos para vocês. Se a gente não conseguir, a gente não passa o vídeo. Eu sou mais perigoso que isso. Não, tudo bem, mas Eu acho que ali é porque eu sou meio grande, porque eu não alcanço. O que é? O vídeo está... Ali está no mesmo número, porque eu não alcanço ali. Vai nessa cadeira que é mais fina. De plástico não vale a pena. No vídeo ali, ele vai ser... Aí, voltou. Então, precisa de 3 minutos, 30 segundos. Quem tem Adriano tem tudo. Só de uma mão extra alta. A peça vem do alto. Vamos fazer como estava programado. Se certo, tudo der certo, nós vamos fazer no final também. Mas eu quis fazer uma homenagem a Clara de Assis e vou passar o que eu trouxe para vocês antes, então, da gente começar o tema. Dá tempo. São vídeos curtos, bem curtos. Clara de Assis, até os nossos grupos compartilharam a informação da sua vida. Quem é que não tem ideia nenhuma antes de Clara de Assis? Quem foi? Tem pouquíssima ideia. É expressivo. Começa com qual? Não, essa música fica com o Vamos começar com a... Com Dona? Qual? Não, com a outra. Clara ou Santa Clara? Não, espera para fazer uma produção. Por favor. Ela teve a sua vida física, e foi a sua última encarnação física, contemporaneamente a Francisco de Assis. Ela também, como ele, nasceu na cidade de Assis, diferentemente dele, que era filho de uma família burguesa. Naquele momento a burguesia ganhava força social e política, e tomava o lugar dos nobres, que ainda conservavam o poder. Ela era de uma família nobre. Nasceu em 1193, São Francisco nasceu em 1182, então havia uma diferença expressiva de idade em relação aos dois. E, por ser uma cidade muito pequena, acompanhou muito de perto, nos bastidores, vamos chamar assim, toda a saga de Francisco. Francisco de Assis, para a gente também não alongar muito, é uma figura extremamente rica e profunda. Ele não é o santo dos passarinhos, como a gente às vezes imagina, né? Aquele santinho que vai andando assim meio. A sua simplicidade, a sua ingenuidade proposital não devem ocultar a complexidade e a intensidade da sua alma e da sua força espiritual. Ele passou por muita coisa antes de ser o Francisco que a gente conhece. Clara acompanhou isso tudo. Acompanhou o período em que se inscreveu como cavaleiro, foi à guerra contra a cidade de Perúdia, vizinha de Assis, foi preso, voltou, se inscreveu como mercenário numa companhia especificamente mercenária que ia ao Oriente para fazer guerra por espólio, ou seja, guerrear para trazer riquezas. E nesse período em que ele estava inscrito e se dirigia para a Puglia, foi onde ele teve um grande corte na sua vida espiritual, onde ele foi chamado por uma doença repentina a refazer o seu caminho e fez, e a gente conhece Francisco, Clara acompanhou isso tudo. Almas gêmeas, e desde o início, certamente a programação de encarnação era ali que os dois, como nascerem próximos, assim como o grupo de seres que os acompanhou de perto, desde o início. E
quando Francisco já estava em função, já tinha feito todas as suas grandes rupturas com a sociedade, com a estrutura religiosa da época, para sacudir a igreja espiritualmente, era essa a missão que ele vinha, de dentro da igreja, Clara, acompanhando aquilo, de repente se desperta para a sua própria missão. E faz um movimento fantástico. Né? Vocês imaginem o seguinte, vamos ao quadro. A Idade Média, a baixa Idade Média, ou seja, quando a gente já estava ali naquele momento em que ela se degradava, uma família nobre e uma mulher. E uma mulher que não tinha 18 anos. Toma a iniciativa de largar essa sociedade radicalmente para se unir a uma ordem que ainda não fora aprovada oficialmente, digamos, a ordem franciscana masculina, ainda estava em trâmite, vamos chamar assim, de aprovação papal. Francisco era já aceito, mas ainda não era Francisco de Assis. Era um revolucionário que encantava as pessoas pela sua força espiritual, pela forma como ele vivia esse amor incondicional que ele enxergava com clareza nos evangelhos. Ela resolve fazer uma ruptura. E um belo dia, depois de um domingo de Ramos, numa missa que ela compartilha com as pessoas, rica que era, nobre que era, com o melhor vestido, sai daquela missa para fugir da cidade de Assis por uma porta oculta, chamada Porta dos Mortos, porque ali só passavam as pessoas que desencarnavam. E ninguém estava ali, ela sai para encontrar Francisco. Assis fica num contraforte no morro. Francisco, naquele momento, já vivia na Porciúncula, na planície, é recebida por Francisco. Imaginem o que isso gera. A sua família de nobres, né? Fez tudo possível para que isso fosse revertido, usando todas as suas. Francisco e ela suportaram isso. Ela foi, naquele momento, recebida por Francisco, se cortou, Francisco mesmo cortou os seus cabelos e fez um voto de entrega total a Deus, ao lado dele, compondo. Não naquele momento, não era bem a ideia, mas uma ordem feminina que foi se estruturando aos poucos em volta dessa luz. Depois das primeiras lutas, ela foi refugiada por Francisco em 2 mosteiros, os beneditinos a acolheram, antes que... e o acolhimento beneditino, os beneditinos sim tinham um grande respeito de todos. O acolhimento beneditino significa quase um aval oficial da igreja. Ela, recebida pelos beneditinos, fica ali. E a mesma coisa que aconteceu com Francisco começa a acontecer com Clara. Os companheiros de Assis, que, vendo o exemplo de Francisco, largavam a vida para se unir a ele, né, tinham o seu espelho, as companheiras de Assis, ou pessoas jovens de Assis e mais velhas, que vão largando e vão chegando para se unir ao trabalho de Clara. Começar pela sua irmã, chamada Catarina, que quando chega no convento toma o nome de Inês, depois sua mãe, sua outra irmã, amigas, e vai se compondo uma ordem. Muito bem. Francisco sempre, e havia uma ligação espiritual entre os dois, há uma ligação espiritual entre os dois muito forte. A partir do momento em que ela toma aquela iniciativa, ele sempre procurou mantê-la de uma forma bem afastada para não gerar disse falatórios, porque se hoje é um problema, naquela época era muito mais ainda. E ele cria um mosteiro, um trabalho dele e dos companheiros, a reconstrução é feita pessoalmente por ele. No local, ele naquele momento já tinha um certo mérito, ele abriga a ordem das irmãs, não chamadas Clarissas, não chamavam Clarissas ainda, né? Chamavam as irmãs pobres, né, de Assis, e abriga essas irmãs num convento construído ao lado daquela igreja onde o crucifixo falara com ele, a igreja de São Damiano. Em volta daquela igrejinha ele constrói esse mosteiro que vai abrigar Clara e as suas companheiras. Ela entra ali e só vai sair dali liberta espiritualmente o seu corpo para ser sepultado. Ela vive até 1253, sobrevive a São Francisco então bastante tempo. É um aval espiritual, é uma força espiritual para toda a ordem, para todo o trabalho espiritual de Francisco de Assis e seus companheiros.
E, ao longo da vida de Francisco, ela faz um papel fundamental, junto com outro frade, o papel de canal espiritual. Na linguagem espírita, era a médium preferida de São Francisco. Francisco, toda dúvida que tinha em relação à espiritualidade, consultava a Clara. Consultava, ele consultava sempre dois ao mesmo tempo para saber de que coisa mudar. Então ele consultava um outro grande mestre, um outro grande médium, chamado Frei Silvestre, Frei Silvestre, e nós temos a informação espiritual que encarna depois, no século XIX, na personalidade que nós conhecemos como Paramahansa Yogananda. Frei Silvestre, que era um sacerdote de alta espiritualidade, era um médium também, então tudo que ele precisava ele consultava a Clara e consultava a Frei Silvestre. A mais conhecida dessas consultas é quando ele teve vontade de se isolar, e não mais pregar e não mais estar no mundo, e ele fez essa consulta aos dois, e a resposta veio: não, senhor, o seu lugar é no meio do mundo, com as pessoas, falando, vivendo, mostrando o que você tem para mostrar, até que você tem que partir desse mundo. Bom, Clara, a definição. Aí eu trouxe para vocês duas coisas. Eu ia mostrar só no final. Nós vamos fazer uma agora, e no final, de repente, a música, dependendo de como a gente caminhar ao longo desse tempo, né, para esse outro tema, do amor, da unificação do bem e do mal, a gente volta, mas só para vocês se familiarizarem. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe dois vídeos capturados do YouTube, então depois quem quiser ter disponível lá. Vocês vão ver uma série de fotografias mostrando São Damiano. Então, Marco, eu vou te pedir algum momento para você dar uma paradinha com são slides para dar alguns detalhes. Tá? Eu vou deixar correr o vídeo, mas eu vou pedir para parar, porque tem alguns detalhes que são interessantes para a gente ressaltar para vocês. Deus São Damiano ainda está aqui, da cruz. Da cruz São Damiano. Aqui, ó. Até ali. Estava vendo. Vamos deixar o som, que essa música até o cara não foi infeliz. Essa mesmo. Vamos lá. Bela grande. Apaga a luz, por favor. Esse é um texto italiano que diz que esse lugar, apesar de ser muito humilde, comparado com algumas das basílicas, ele é um legado da vida terrena de São Francisco e de Santa Clara, talvez maior do que qualquer outro. Dá uma parada nesse quadro. Esse é a fronte do mosteiro. Vocês vão ver uma coisa aqui. Reparem que aqui tem uma linha claramente percebida, diferente dessa parte daqui, né, como se as pedras aqui fossem colocadas depois, não é isso? Vocês olharem aqui. E foram mesmo. A igreja original onde São Francisco viu o crucifixo, que a gente conhece hoje, o crucifixo de São Damiano, era a igreja de São Damiano, que era somente esse edifício aqui, uma outra porta, ela ainda está preservada hoje. E dentro dessa igreja não está mais o crucifixo original, é uma cópia muito bem feita, o original hoje está na igreja, na Basílica de Santa Clara, numa capela separada, mais segura. Porque isso aqui é aberto ao público. Por que essas pedras foram? Francisco e seus companheiros construíram tudo isso que está aqui à volta. Imaginem, né? Quer dizer, isso foi feito um trabalho manual, de pedreiro, trazendo pedras. Ele era muito, São Francisco era uma pessoa muito expansiva, né? Se dizia o jogral de Deus, era muito alegre, muito falava, né? Então, ele conta a lenda que ele subia em cima do muro da igreja e disse assim: vocês, por favor, me ajudem com pedras que eu quero fazer o mosteiro para jovens damas do Senhor, eu preciso fazer esse mosteiro correndo. E fizeram de uma forma quase milagrosa, correndo. Então esse mosteiro, ele está preservado, talvez uma das poucas coisas de Assis que seja preservado quase que integralmente no seu estado, como era na época que Clara passou nesse mundo. Vamos lá em cima, vamos deixar correr um pouco mais. Aqui uma outra visão, isso aqui teologicamente, mas mantendo o mesmo desenho. Pode seguir, eu falo quando para. Aqui a vista ao contrário, tem um caminho muito bonito, entre ciprestes, são vários ângulos do mesmo pátio interno, do mesmo pátio de abertura, um arco. Você entra por uma escada, isso aqui é uma coisa mais nova, né? Todas essas pinturas, esses afrescos são mais novos, mas a maior parte é preservada.
vocês. Eu gosto dessas coisas que eu faço. Isso aqui é a visão da igreja de São Damião. Dá uma parada aqui. Volta só um pouquinho. A igreja que hoje está englobada pelo mosteiro. Vocês não vão ver a cópia a cruz está posta aqui. Né? Vocês estão vendo o altar aqui. Né? Aqui tem um coro, a porta de entrada se faz de uma forma lateral. E a igreja originária, que foi a primeira igreja reconstruída por Francisco com suas próprias mãos, é essa que hoje está englobada dentro do mosteiro de Santa Clara. Um afresco dessa capela, mais novo. Aqui está a cruz. Só que essa não é a original, é uma cópia, mas é uma cópia perfeita. Está posta no altar. A pessoa fez lá uma inscrição, o couro ainda é igual. Deixa eu subir o quadro inteiro para aí. Aqui mostra com clareza que vocês vão ver o couro onde as clarissas rezavam. Então aqui está posto. Toda a mobília é feita, ainda é a madeira original. É quase um milagre, porque isso, imagina o ano que foi isso, 1240. A madeira toda de tudo isso é original. Né? Usada por Santa Clara e por suas irmãs, pelas freiras, século XIII. Né? Sobre o legado, né? E o nome das pobres damas no tempo de Santa Clara, especificamente. E esses afrescos, como disse para vocês, são mais novos, de 1482. Você tem ali sobre o nome dela está posto e gravado. Sobre cada lugar, cada uma tinha o seu lugar certinho. Ele é chamado de lugar central, o coração do monastério. Né? E ali é onde elas rezavam, onde elas se reuniam, onde elas meditavam, onde elas contemplavam. Imagina a vibração que ainda hoje reside ali para quem tem a alegria de visitar. É um lugar que a gente chega e não tem vontade de sair. E, além de tudo, é um lugar pouco visitado em Assis em relação à Basílica. O turismo geralmente te direciona para a Basílica de São Francisco, para as coisas da cidade. São Damiano fica sempre mais recolhido. Parece que até nisso havia já uma previsão para que se mantivesse ali um local de espiritualidade intocável, intangível até hoje. Você vê que as Clarissas hoje são 20.000 espalhadas no mundo em mais de 600 monastérios. E Santa Clara jamais deixou São Damiano. A sua obra externa foi apenas realizada com esta luz que ela soube emitir, o amor com que ela viveu e vive. Ela não fez nenhum movimento externo, de tudo surgiu de uma forma espontânea a partir desse estado interior que ela viveu. Logo em seguida, vamos contar, vamos seguir para a gente não tomar muito tempo, mas eu acho que vocês já estão sentindo a vibração de Clara. Aqui é o couro que está escrito naquela placa. Vocês têm 4 minutos de seguir. Nesse couro tem um altar, os móveis, como vocês viram, são todos móveis originais. Nesse couro elas ficavam. Essa é uma porta de movimentação dentro do monastério, vocês viram que é tudo simples, pedra, chão, pedra, parede, escadas de pedra, ainda preservadas, o corrimão também é original. O andar superior é onde elas dormiam. Quando a gente chega, você tem a entrada por que ela é chamada seu jardinzinho ou jardineto, e Santa Clara, ela própria cuidava. Ela cuidou até perto da sua desencarnação, diretamente desse jardim. E ela dizia para as suas irmãs, quando vocês vissem as árvores belas, floridas e frondosas, lembrem e louvem a Deus. Né? Quando vocês vejam os homens e as outras criaturas, louvem também a Deus. É uma simplicidade tão profunda. Vamos seguir. Vai aparecer o jardim e as plantas que estão lá hoje são replicantes das plantas originais de Santa Clara. Se tirar mudas, se vai reproduzindo as plantas que ela cuidava do vida encarnado. Essa escadinha interna, quando você veja que tudo não tem planejamento, o arquiteto ali era, né? Era Deus. Essa escada leva a essa capela.
Essa capela fica na antessala do dormitório das irmãs. Qual é a coisa fantástica dessa capela? Era aqui que Clara estava quando acontece um dos eventos mais conhecidos na sua vida. Houve um momento naquelas brigas políticas que um exército sarraceno, pertencente ao rei Frederico II, invade Assis, não para invadir Assis, como eram os árabes invadindo. O exército era um exército mercenário contratado pelo rei para brigar com os estados papais. O Papa era um chefe político, né? Inocêncio III era o primeiro Papa, que desencarnou, entrou logo Honório, mas sempre com o mesmo viés político. Então as guerras se davam entre os exércitos papais e os exércitos daqueles os imperadores, e ali em Assis era uma cidade que ela tinha uma característica muito antipapal. Né? Havia ali uma briga, os nobres, os burgueses, e esse exército entra e vai saqueando, né? Os exércitos saqueavam, independente do... E ele chega perto do mosteiro e as claristas estavam lá sozinhas, desamparadas. Clara estava em oração, o barulho do exército estava lá fora, ela é chamada pelas suas irmãs apavoradas, dizendo: o que a gente faz? Né? Vamos chegar aqui, não tem ninguém para defender. Ela estava em oração nesse altar, ela diz: não me incomoda. O que a gente faz? Corre, se esconde, grita. Não me incomoda. Vou continuar em oração. E se mantém naquela oração e ela vê se materializar sobre esse altar um menino que diz: quando vocês puderam imaginar que eu deixasse algum dos meus filhos desamparados, quando eles tivessem noção do que se deve fazer, pode dizer, vocês trabalham internamente, vocês oram, amam, vou deixar desamparado agora. E ela, ao entender isso, aqui havia um pequeno altar, ela pega um ostensório onde se guardava o símbolo do Espírito Santo, da hóstia, e diz: o que a gente vai fazer? Calma, calma. E ela vai para o muro do mosteiro e levanta o ostensório ainda em oração, e aquele exército que chegava para assaltar, por algum motivo, não sabe qual é, se desentende, levanta e vai embora. Esse é um dos milagres conhecidos dela em vida. Foi aqui nessa capela em que ela tem essa visão, que ali é onde ela ficava em oração, sempre quando acordava e sempre quando dormia. Pode seguir, então. É um lugar também que não tem ninguém. É engraçado que as pessoas não atentam muito, não é onde rezar. Aqui a gente entra no dormitório, essa cruz é original. Volta aqui. Vocês viram uma cruz com um Jesus crucificado pendurado, né? Essa cruz era mais nova. Naquela época, Jesus era apresentado ou como estava em São Damião, na cruz de São Damião, Jesus está sorrindo, está com o olho aberto, olhando as pessoas. Aquele Jesus caído assim é posterior. Então vamos falar das razões. Ou era dessa forma, ou era a cruz simples, sem ninguém pregado. Porque Jesus não ficou pregado na cruz, né, eternamente. Vamos seguir. Isso é importante, essa também é original da época. Aqui, nós vamos continuar. Vejam que essa cruz fica, ela morre aqui, porque aqui ela é uma sala grande, do tamanho dessa, onde elas deitavam em esteiras. Cada uma tinha o seu lugarzinho. Aqui era o lugar dela, no cantinho na parede. E ela morre ali, ela desencarna ali. Né? 11 de agosto de 1253. Então, Clara de Assis morre ali e com eventos fantásticos em termos mediúnicos, que são coisas que a gente vai contando aqui. Já está passando até mais do tempo. Isso fica no dormitório. 27 anos depois de São Francisco. Pode deixar seguir. Cercada dos companheiros, alguns deles, como Frei Leão, Frei Junípero, né? O Papa tinha ido visitá-la antes, recebe a ordem, enfim. Agora guarda só isso aqui, olha que coisa interessante. Olha aquele lá. Isso aqui é uma afresca que mostra a cena da desencarnação dela. Aqui está suas últimas palavras, antes de ir embora. A Igreja Católica até hoje fala de Deus como Pai.
Não se fala de Deus como mãe. O último que falou desencarnou 28 dias depois, que foi o Papa João Paulo I, que numa cerimônia do Vaticano disse: Deus também é mãe, não é pai. Foi uma das coisas que ele falou que meio que assustou. Mas Santa Clara já falava isso. Aqui está escrito o seguinte: a cena de desencarnação foi toda ela repleta de efeitos físicos, de evidência. Ela tinha uma evidência fantástica. Ela é padroeira da televisão porque ela viu a missa de canonização de São Francisco realizada na igreja de São Jorge, lá do monastério de São Damiano. Ela dizia assim, com toda essa ingenuidade: não, aquilo estava ali posto na parede, botaram uma tela ali e projetaram para mim. E aí deu todos os detalhes da missa, ou seja, ela não pôde ir fisicamente, mas foi. Está dito aqui: vá segura e em paz, ó minha alma bendita. Aquele que te ha criado e santificado e te ha amado sempre, eternamente, como a mãe ama ao seu filho pequenino. E a ti, Senhor, seja bendito, porque tens me criado. Olha só, isso daqui é um discurso crístico. Ela fala da alma como quem está falando do meu ser crístico, né? Ela vai segura e vai em paz, bendita, porque aquele que a criou a santificou. Né? A alma não foi criada em pecado, ela foi criada por santidade, ela está se dirigindo a um Deus, nós já estamos brincando com o nosso tema, muito mais próximo de algo que a gente precisa aprender do que aquilo que nós definimos como Deus. E Ele ama como mãe também. E vamos deixar seguir, agora vai até o final, não te perde tempo. Pode deixar seguir, não pode deixar. Descreve a cena. Aqui está o dormitório no outro ângulo, a porta de entrada aqui, aliás, ali é a porta de saída. Nós estamos na porta de entrada aqui, onde nós vemos a cena, fica nessa posição, nesse canto de cada parede. Veja a simplicidade da construção. A janela tem. Essa cruz é mais velha, mais nova, desculpa, para deixar. Deixa eu rodar agora. A madeira antiga que eu falei para vocês. Aqui a visão do pátio, a cinza é montanhosa, que montanhas ao fundo, ela fica no vale. O poço onde ela se bagou da água. Eu acho que isso aqui foi modernizado, devia ser bastante mais simples. Mas, e ali está a igreja, está vendo? Já incorporada ao edifício do mosteiro. Esses afrescos são mais novos, cena da igreja de Francisco de Assis. E aqui o refeitório, pode deixar. Esse refeitório também com os móveis originais, pode deixar correr, onde elas faziam as refeições, todas com um lugar marcado. As refeições faziam parte do trabalho espiritual. Não só. Continua, pode deixar. Aqui o exterior do mosteiro, Assis tem uma característica que chama da Jerusalém do Ocidente. Há oliveiras, há uma paisagem que lembra muito a Galileia. Ali os santos. Estão os arredores do mosteiro, logicamente hoje já mais modernizados. O caminho para onde se chega, para onde se sai. Esse caminho hoje tem uma saída lateral, isso aqui foi construído agora, se arrumou tudo. Novamente a visão de quem vê de frente o mosteiro com a igreja ali desenhada. No refeitório se deu um fato, pois não. Por que são enclausuráveis? Essa era um dos direcionamentos de busca espiritual. Naquela época isso era muito mais forte, era você se manter em estado de enclausuramento para você poder se dedicar integralmente à união com Deus. É claro que a gente pode questionar isso, aquilo que eu falei. Ninguém é dono de uma verdade absoluta, nem esse fato de se enclausurar significa que elas tivessem, que só aquele processo fosse o processo verdadeiro, ou o processo que nos levasse ao encontro com Deus. Mas a gente respeita e não há dúvida que esse processo ele tem frutos, sim, para quem sabe conduzi-lo como Clara e seus companheiros souberam. Né?
esse mergulho no divino, faz com que nós possamos fazer, como diz o Krishna, agir sem agir externamente. A potência espiritual de um ser que está nessa comunhão permanente, como elas estavam, não numa oração obrigatória, porque depois como é que isso degenera? Sem clausura, pessoas que não querem ser clausuradas, você põe gente ali que não está convicta daquele processo, e você passa a levar aquilo como a gente leva as nossas coisas. Né? Reza por obrigação, chega ali, e aí começam a surgir as distorções naturais do ego humano. Né? Mas naquele específico exemplo, no momento inicial das Clarissas, esse enclausuramento foi como que, eu só comparo a um processo natural, que é o surgimento de uma estrela. Como é que surge uma estrela? A poeira cósmica vai se condensando com a força da gravidade, os átomos vão se comprimindo, a tal ponto que os núcleos, ao se fundirem, geram luz. O que acontece ali? As almas se mergulham tanto dentro de si, numa comunhão tão grande com o divino, que gera uma luz absurda, e essa luz absurda vai agir. Tanto é que o nosso Sol permite que o sistema solar, né, cada planeta com a sua característica, inclusive o nosso aqui, que vive da luz solar. A luz que emana dali vai fecundar processos, mas isso precisa ser vivido com muita consciência. Ao mesmo tempo, Francisco de Assis, que ansiava por um tipo de vida, foi dito: você não vai se enclausurar. O seu trabalho é outro. Dito até pela própria Clara. Né? E Clara tinha essa consciência, até porque também era muito difícil para as mulheres entrarem na vida religiosa fora desse sistema de clausura. A tentativa que houve para fugir a isso foi no catarismo, onde as mulheres cátaras tinham uma vivência muito mais parecida com as mulheres modernas. Elas viviam, elas se expunham, elas faziam caridade, elas trabalhavam, elas, enfim, eram ativas dentro da sua vivência espiritual. Mas dentro do catolicismo isso era inimaginável. Então imagine, né, alguém que pode entender isso na sua circunstância e faz esse mergulho espiritual, como fez Clara e fizeram as suas companheiras. Lógico que ela já tinha um estofo espiritual anterior, mas isso não significa que não tenha sido tomada uma atitude com consciência, porque podia, de repente, ela desistir da história. Na verdade, ela e Francisco de Assis tinham uma ligação tão grande espiritual, e Francisco várias vezes, Francisco não havia, porque ele sabia que quando ele havia, ele tinha por ela algo que se chamava o amor humano. E apesar de não ter nenhum pecado nisso, para aquele momento aquilo era inimaginável para Francisco de Assis. Clara já tratava isso de uma forma muito mais natural. Tanto é verdade que no final da vida de Francisco, quando ele volta do Oriente, volta doente, ele admite ser acolhido em São Damiano. Ele passa a morar numa cabana, aquele caminho que eu mostrei a vocês, lá na ponta eles fizeram uma cabaninha para ele e as Clarissas cuidavam dele. Isso era inadmissível para ele até um determinado momento. Passou a ser admissível depois que a própria consciência de Francisco se libertou de algumas outras coisas que ele tinha como... Então esse enclausuramento é uma opção de geração de luz, o que não significa que isso fosse apenas um único caminho. Né? Bom, uma das coisas, eu só vou contar agora, antes do segundo vídeo, a gente vai ter tanto tempo para falar do nosso tema mesmo, que Deus me ajude a sintetizar, deixar vocês com uma boa pulga atrás da orelha. Aquele refeitório que vocês viram as fotos ali. Nesse refeitório se passou um processo que só um ser cristificado faz. Elas recebiam doações, elas viviam de doação. Não saíam, trabalhavam, não vendiam, não tinham renda. E aí, de vez em quando, faltava comida. E um dia tinha um pão, e elas eram 50 irmãs. Eu só tinha um pedaço de pão. Aí foram para ela, né? Ninguém lia o Evangelho. E se lesse, passava direto nessa parte, não significava nada. Aliás, sem crítica, porque para nós também não significa muito do milagre de Jesus fazer e outros grandes mestres que fizeram. Chegando para ela, e aí, a gente só tem um pão. Não dá. E ela, apesar de ser muito doce, ela era firme. Ela disse assim: vá na cozinha e peça a irmã cozinheira para partir esse pão e distribuir para as 50 irmãs. Como havia uma regra de obediência na ordem, alguém deve ter pego o pão e levado lá. O pão foi partido, deu e sobrou para as 50 irmãs.
Quando o Papa Gregório IX visita o monastério, ela passou a ser uma referência de espiritualidade. Ele pediu que ela fizesse a bênção sobre o pão. Antes da comida. E ela fez a bênção no pão dela, e o pão de todas as pessoas que estavam no refeitório ficou marcado no sinal da cruz. Um belo dia elas estavam sem azeite. Aí isso me lembra o milagre do profeta Eliseu. Sem nada, sem azeite. Quem acudia eram os frades. Tinha sempre um frade provedor, que São Francisco escalava, ele trocava sempre, tinha muita preocupação desse contato homem e mulher. Mas elas pediram, olha, bota a vasilha de fora e chama o frade que a gente está sem azeite, ele tem que esmolar para a gente. E o frade, quando chegou, falou assim, as mulheres estão brincando comigo. O jarro está cheio de azeite até o bico. Me chamaram a todos e ficou muito bravo. Ela custou convencer que aquele azeite tinha aparecido ali de uma forma natural, mas movido por uma força superior. A vida dela é recheada desse processo, é uma santa em todos os níveis. E continua esse trabalho espiritual, esse trabalho importante hoje, em diversos graus. Uma entidade dessa ordem não trabalha, como a gente imagina, concentrada numa personalidade. Uma entidade dessa ordem trabalha com ubiquidade, espalha o seu trabalho através de inúmeros colaboradores que a representam de forma perfeita. Então, a gente vai ter Clara de Assis certamente presente em vários lugares do mundo, ao mesmo tempo em igrejas, em centros, em lugares onde a espiritualidade, enfim, seja chamada. Nós tivemos no Frei Luís de passar uma emocionante materialização, há mais de 20 anos atrás, onde num dia de Francisco de Assis, se esperava, né, naquele momento, estava o ambiente permitia, que o Francisco pudesse fazer uma visita materializada, e aí, na hora H, eu falei assim, olha, hoje há tanta gente lá em Assis, tanta gente precisando, que o Francisco resolveu coordenar pessoalmente o trabalho de auxílio a ser feito naquelas pessoas lá por motivo dele. Mas aí, ele pediu que Santa Clara viesse. E foi um deslumbre, né? A luz que saiu de dentro da cabine, a materialização dela perfeita, um santuário maior do que essa sala aqui, todo iluminado pela presença espiritual desse ser, que eu espero sinceramente que esteja vibrando aqui conosco hoje. Você vai fazer a pergunta? A ordem das Clarissas descalças? Chama Clarissas, na verdade descalças são as carmelitas, né? Mas elas eram pobres, irmãs Clarissas pobres, como Francisco de Assis. Era a segunda ordem franciscana, né, que foi a ordem feminina e que Clara levou até o final da sua vida e deixou hoje, vocês viram lá, são 200 mosteiros com 60 mil Clarissas. Bom, o outro vídeo que eu trouxe é uma parte que me toca muito o coração, porque é de um filme. Apesar de você hoje ver o filme, esse filme é até meio bobo, água com açúcar demais, mas ele foi um filme muito importante na minha vida, né? A primeira vez que eu vi esse filme, em 73, quando ele surgiu, ele fez muita diferença. Sacudiu muita coisa dentro de mim. E tem uma passagem que tem uma música, um compositor americano chamado Donovan. As suas amenidades devem lembrar quem foi o Donovan. Outros talvez não. Mas o Donovan fez a trilha sonora e uma das músicas é muito significativa. Ela fala, ele foi muito feliz, talvez muito inspirado. A gente vai ver no filme, para a gente fixar, a atriz tem muita semelhança física com Clara. Clara tinha esse biotipo. Francisco também, o Zeffirelli foi fantástico em escolher esses atores. E essa cena é uma cena, logicamente ficcional, passada na igreja de São Damiano, eles fazendo aquilo que a igreja oficial esquecia de fazer, de acolher os pobres, trazer os desvalidos. Por isso Francisco de Assis fez o tempo inteiro. Amar de forma incondicional, expressar esse amor o tempo inteiro, os doentes, os leprosos, todos eles. Essa cena tem uma música. Eu vou colocar essa música, a gente agora só olha. Se der tempo no final, a gente repete ela com oração, porque ela é tão simples. E a letra é em português, ela é cantada em inglês, mas embaixo vocês vão ver a legenda em português. E a letra, não só a letra como a música, tudo muito fácil. Vamos lá. Quando eu apagar de novo a luz, aumenta o máximo do volume que você puder.
Take your time, go slow. Want your dream to be. Take your time, go slow. Do few things, but do them well. Heartfelt work goes through. If you want to live like joy, take your time, go slow. Do few things, but do them well. Purely, day by day, stone by stone, build your secrets slowly. Day by day, you'll grow too, you'll know heaven's glory. If you want your dream to be, take your time, go slow, take your slowly, take your hands, heart and word goes quickly. If you want to live life free, take your time, go slowly, do your things, but do them well. Heartfelt joys are holy. Esse filme tem muitas passagens. Tira do automático. Pode tirar. Agora a gente vai tentar falar do tema. Deixa eu ir no final. Tem uma passagem muito bonita nesse filme que Clara Francisco momento, ele coloca ela junto dele. Ele ainda passou uma fase muito difícil, né, de busca interior, de lutas, e ela olha para ele e diz assim: Francisco, as pessoas falam que você é maluco, não? Você perdeu a cabeça, mas eu acho particularmente que você era maluco antes. Você vestia as armaduras, saía para a guerra, e disseram, eu acho que agora você está muito normal. E é lógico que essa cena é profissional, mas tem muito significado. Pedir a Cláudia para fazer esse esforço, nós vamos falar do amor, esse tempo que nos resta, com a nossa força de qualificação, a única força que na verdade importa. Unificar o bem e o mal, o que significa isso? Será que dá para pagar sem que a gente tenha problema depois, hein? Dá? O que significa a gente falar de unificar o bem e o mal? O que isso pode trazer para a gente como... não sei como é que faz. O instrumento de caminharmos dentro do trabalho. Para nós, é importante que a gente revise. O grande desafio é nós entendermos que isto aqui, que nos parece tão natural, tão parte da natureza, da criação. É verdade que é parte da natureza e da criação, é onde nós divergimos um pouco, divergimos um pouco das teorias mais radicais, por exemplo, como os gnósticos, por exemplo, como o curso de milagres, sem que isso seja uma forma de condená-los, ao contrário, falei aqui antes que a vivência deles é fundamental e quem usa esse caminho certamente pode encontrar nele a iluminação. A única coisa que a gente fala sempre é que é verdade que esses conceitos surgem dentro de um mundo que nós somos, vivemos e existimos, que um Criador que a gente chama de Deus fez surgir. Mas para nós, esta oposição é algo muito natural. Nós concebemos o nosso estágio evolutivo de que exista o bem e de que exista o mal.
Aí você pode perguntar, mas vem cá, vai se falar disso? É claro que existe bem, existe mal, não há questão quanto a isso. Há exemplos tão claros à nossa frente. Escolhamos no nosso dia a dia um jornal e a gente abre e você pode encontrar, né? Bem e mal. Então, como é que isso pode ser unificado? Pode ser unificado, esses conceitos são reais, mas ao mesmo tempo são irreais. E o que Deus tem a ver com isso? Se Deus tem alguma coisa a ver com isso, quem é esse Deus? Eu vou ler um livro mais ou menos conhecido de todos nós, já falei isso algumas vezes aqui. Não vou me furtar a repetir isto. Disse a vocês a causa, eu tenho sido instado a fazer. Vamos ler juntos o livro que a gente aprendeu no catecismo da escola e depois aprendeu a achar como besteira, que é o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, fazendo parte para os cristãos do Antigo Testamento e para os judeus, o primeiro livro da Torá, os 5 livros recebidos por Moisés no alto do Sinai. Muito bem. Lá está aquela criação do mundo em 7 dias, que a gente conhece bem. E na descrição da criação, há, no dia 5º, Deus, para o 6º dia, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Ele os criou. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem e semelhança, macho e fêmea. Esse capítulo é o primeiro capítulo do livro de Gênesis. Ele se esgota. E o segundo capítulo diz: assim foram concluídos o céu e a terra, porque depois ele diz: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves. E começa o segundo capítulo. E estranhamente vai aparecer uma história sobre a origem da humanidade. Mas a gente se pergunta: peraí, Deus não criou agora, no primeiro capítulo, o homem, macho e fêmea? A história que vai aparecer aqui, para a gente resumir, é a história de Adão e Eva. Mas se Deus já tinha criado o homem, macho e fêmea, por que ele vai criar novamente aqui? Começa para nós falarmos um pouquinho do hebraico. Na Torá original, é tratado, esse primeiro capítulo ele é tratado, melhor dizendo, ele é passado utilizando aquilo que nós chamamos de um dos nomes do divino. Não está escrito ali, mas esse nome utilizado na Torá original é o nome plural Elohim, ou Elohim. Esse final aqui denota o plural da língua hebraica. Então já começa, nesse primeiro capítulo, uma notação mais próxima. Os deuses criaram o homem, macho e fêmea, imagem e semelhança. No segundo capítulo, que começa aqui, vai, em português, muda de Deus para Senhor Deus. Isso é a adaptação à língua portuguesa do nome divino hebraico, Adonai. E a partir daí, vai haver uma permutação entre o nome Elohim e Adonai, dependendo do momento em que se lê o texto. Adonai, o Senhor Deus, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia sobre a terra nenhum arbusto no campo, mas já tinha acontecido aqui no primeiro capítulo. Os arbustos, os seios, as aves, aqui já não havia, porque era uma terra do Senhor Deus. E ele resolve criar o homem, que ele chama de Adão. Depois dá a ele a sua companheira, chamada Eva. E aí nós vamos ver o paraíso, que ele coloca no jardim do Éden. E o jardim do Éden tinha tudo. E pede a Adão que nominasse os animais e que comandasse esses animais. Nós vamos chegar ao pecado, chamado pecado original. E a descrição desse pecado é a seguinte: você pode comer de todos os frutos,
das árvores do jardim, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o tocai, não toqueis, porque do contrário morrereis. E aí a serpente entra em ação. Também se mulher, já ouviu um pouco dessa história. Acontece o pecado, a mulher come o fruto. E aí há um comentário aqui que é esse que eu quero ressaltar. Deixa eu achar exatamente aqui para ver se eu consigo. Bom, eu vou ler porque eu conheço o texto, não estou achando ele aqui. Mas aqui está. Deus sabe. Esse Deus é Adonai. Sabe. E no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aí eu pergunto, se isso aqui foi o pecado original, vamos racionalmente imaginar o seguinte: se meus olhos se abrem e eu passo a conhecer o bem e o mal, bem e mal, o que é isso é pecado? Eu vou me tornar como um Deus. Por que Deus não quereria isto para a sua criação? Essa é a primeira semente. Se esses textos, como eles são códigos profundos, que são revelados à medida da nossa consciência espiritual crescente, nós temos que parar para entender e procurar entender o que está sendo dito a nós. A primeira pista são usados nomes diferentes, e aí aparece um Deus ou deuses ciumento que diz: não vamos deixar com que eles comam isto, porque eles vão se tornar como nós, conhecedores do bem e do mal. Então nós estávamos tratando aqui com que Deus e quem era esse Deus. Eu pedi para baixar essa árvore, para que a gente tivesse um pequeno auxílio. O Elohim que eu falei, isso aqui é um esquema que mostra, muito simplesmente, mas muito profundamente, o estado de emanação da criação como um todo. O que quer dizer como um todo? Desde níveis muito superiores ao nosso universo físico. O nosso universo físico, repetindo, vai aparecer apenas nesta emanação daqui, nesta esfirá, em hebraico, ou esferas ou vasos, que contêm a expressão divina em diversos níveis e que são chamados de nomes ou representações de Deus. O Elohim está nesta específica aqui, o Yah, e Adonai vai aparecer aqui, na última, em Malchus. A pista qual é? O processo que nos faz conhecer coisas como boas ou como más faz parte desta emanação, sim. Tem origem, sim, num conceito profundo que a gente não tem alcance, mas é um processo parcial e incompleto, ainda que ele esteja referido a deuses ou a Deus, a Elohim e a Adonai. Esses nomes espelham uma característica divina que não é a característica divina essencial de onde tudo partiu. Vocês vejam que aqui tem uma bolinha, uma esfirá, e dela emanam todas as outras, e a primeira emanação é uma emanação dual. Vejam que daqui partem dois caminhos para criar esse Elohim e para criar isto aqui. Na Kabbalah, isso aqui é chamado de pai, e isso aqui é chamado da mãe. O processo deveria ser harmônico. A dualidade deveria ser harmônica. Eu não vou mergulhar dentro desse tema, a gente vai passar aí muito tempo, você vai ficar para o seminário. Por algum motivo, esta harmonia não acontece
Mas ela não vai acontecer aqui embaixo, só no pecado original. Ela acontece em algum nível aqui em cima. E esses deuses, que são nominados aqui, são sim, todos pertencentes no final das contas à unidade, mas todos também são sim, representantes de um processo misterioso, que emana uma criação divina, mas que admite o bem e o mal, mas que ao mesmo tempo contradiz o conhecimento do bem e do mal como algo bom, ou seja, algo que nos leve à verdade. Veja a profundidade desse conceito. Aqui está na Bíblia, na Torá. Não deixe de comer desse fruto. Ele vai, essa criatura, criada pura, se comer desse fruto, vai ficar como nós, conhecedora do bem e do mal. E isto é um pecado. Olha que troço meio absolutamente contraditório. Isto fica em suspenso. Porque nós vamos ver um mundo onde o bem e o mal conflitam e onde esses conceitos aqui são muito relativos. Apesar de ter coisas que a gente isso aqui não tem jeito, é mal mesmo, isso aqui não tem jeito, é bem mesmo, mesmo nessas horas, se a gente mergulha profundamente, a gente encontra surpresas. Essa dicotomia do bem e do mal reflete o plural deuses. Reflete o plural de alguém que participa de uma criação una, a entende não como una, mas como fragmentada. E isso não é uma característica apenas dos seres mais baixos. Isto pode ser encontrado em níveis ditos superiores. Vamos pegar um auxílio dos universitários no conhecimento hindu. No panteão hindu, que muita gente trata como um paganismo barato, aqueles deuses com cabeça de elefante, com cara de macaco, há uma profundidade e uma sabedoria muito grande. E ali está muito claro que a unidade divina transcende a esse universo povoado de deuses criadores, melhor dizendo, transcende a universos povoados de deuses criadores, que convivem com este conceito de bem e mal, ainda que em níveis sempre cada vez mais elevados. E que o nosso grande trabalho, de todos nós, quando digo nosso grande, é da criação inteira, é fazer a unificação deste processo. Nesse esquema aqui, a unificação se faz nesta coluna central. Quando você parte aqui, a dualidade, e ela se transforma em uma dualidade pecadora. O que é ser pecadora? Ser partida. Pecado vem da palavra pecos, peça, partido, partição, fragmentação. Quando isso se transforma em pecado, essas forças desequilibradas têm que ser equilibradas com uma força central, que é onde, no final das contas, tudo vai começar e tudo vai terminar e começar de novo. E esta força central, quando a consciência desperta, o que é bem e o que é mal, porque isso aqui, olha, se nós descrevermos a característica dessas bolinhas, dessas esquirotes, nós vamos tender a dizer que isso aqui tem mais cara de bem, que aqui tem mais cara de mal. Só para dar um exemplo para vocês. Aqui não tem nada, aqui é uno. Aqui, a sabedoria, que é o pai, e o entendimento, que é a mãe, são uma partição harmônica. Mas aqui embaixo, as coisas já não têm tanta harmonia assim. Aqui está a misericórdia, e aqui está a força e o julgamento. Aí já começa o conceito mais profundo da Kabbalah, diz que é desta emanação divina que, quando há o desequilíbrio, parte a noção conhecida por nós como mal. E daqui para baixo, esta outra bolinha também tem um conceito muito próximo de julgamento e aqui muito próximo da misericórdia. Então, a gente, quando está numa visão partida, tende a achar isso aqui bem, isso aqui mal. Esta coluna central, ela traz estas forças para a unificação. Muito bem.
Houve uma pessoa, eu falei que ia tomar a ajuda dos universitários hindus. O que os hindus nos falam? Que há um Deus inominável, que há um nome de Deus que aparece unificado, chamado Narayana, onde se concentram todas as divindades, tanto que hoje é muito fácil vocês verem isso no Google. Os hindus fazem pinturas muito bonitas mostrando, como essa daqui que a gente tem, por exemplo, mostrando Narayana, o Mahavishnu, saindo do seu umbigo. Ninguém dá de fora, vocês têm que só ter fé, acreditar no que eu estou falando. Mas no Google isso tem muito. Daqui surge Brahma, ou Brahma, do seu umbigo, com uma emanação. E dessa emanação surgem outras tantas, que são deuses. E esses deuses são deuses poderosos, criadores do universo. Um deles, eles são considerados, vamos chamar assim, de deuses bons, mas, ao mesmo tempo, são deuses que têm um conhecimento dentro dele do bem e do mal. Tanto é verdade que tem, que um desses deuses, chamado Indra, é tido como o todo mais poderoso desse panteão criador e responsável pela criação de alguns planetas, de alguns universos. Só que esse Deus, olha como os hindus são interessantes, ficou vaidoso. E um belo dia se achou o tal, a tal ponto que ele esqueceu do Narayana, esqueceu da sua fonte superior, esqueceu que aqueles que estavam embaixo dele também eram deuses, também eram divinos, e passou meio que a oprimir o restante dos seus súditos. E isso começou a ser expresso na forma de impressões, mandava fazer coisas, ordenava isso, proibia aquilo. Começou a ser o rei da cocada nos universos. E aí alguém um belo dia se dirigiu a Narayana, assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Tudo é divino? Como é que tem alguém dizendo que é Deus aqui e está mandando nesse universo? Aí conta-se uma história, eu já contei ela uma vez aqui, que Indra estava lá no seu palácio dando ordens para tudo e para todos, comandando os planos sob o seu comando, os planos espirituais e os planetas. E lá aparece um monge, e esse monge pede para falar com eles assim: vem cá, você já parou para ver o que você está fazendo? E começa a dizer: olha, você está vaidoso, você esqueceu que você... Por Deus, hein? Imagina. E aí no final das contas ele chega e diz assim: mas vem cá, você está me afrontando? Eu sou Indra. Quem é você? Aí nisso, estava passando uma carreira de formigas assim na frente do trono dele. Ele: quem que deixou essas formigas aqui? Quem botou isso? Já começou a dar ordem a brigar. Aí aquele monge fala assim: você vê essas formigas aqui? Essas são formigas que já foram, em outras eras, outros Indras que passaram. Então, entenda que a unidade é que importa, e não a forma como se expressa a força divina que está dentro de cada um de nós. Tome cuidado, porque você está entrando por um caminho que nós chamamos de mal, apesar de você ser divino. Quem era aquele monge? O próprio Narayana, que tinha se materializado ali como um monge simples e chegou aí, deu uma lição, e ainda naquele momento acorda e refaz os seus universos. A mitologia hindu é muito profunda, né? E a gente, quando a gente tem a liberdade de unir as coisas, às vezes dá mais pistas para nós. Meu tempo está acabando. Mas esta partição, portanto, que nos faz nos perceber como deuses, mas esse tipo de Deus que Indra está nos exemplificando, não nos interessa. Não nos interessa esse tipo de Deus. Não nos interessa esse conflito de bem e mal. Nos interessa entender algo superior, mais profundo. E aí, voltando ao nosso conhecimento mais habitual, nós temos um exemplo muito próximo de nós, que foi vivido por Jesus Cristo. O Cristo, melhor dizendo, em Jesus. A centelha divina e a consciência messiânica que viveu nele. O que esta centelha nos falou o tempo todo? Você não vai encontrar nos evangelhos nada que seja referente à condenação, porque as pessoas, Jesus fala do inferno. Jesus, quando fala aqueles vão para isto, ele não está dizendo assim: meu pai vai te condenar a isto. Ele diz: as suas ações vão te levar a isto. Então você corrija as suas ações a partir do seu estado interno, porque isto te liberta desse destino, que só quem criou é você mesmo.
Todas as parábolas de Jesus circulam em volta deste conceito. E o sol central dessa história é o amor. E o que é o amor que Jesus prega? É efetivamente uma força. É a força que está, por isso eu estou me valendo disso aqui, para a gente se ajudar um pouco, está sintetizada dentro desta corrente central e que tem um ponto de partida. Quando alguém quer reunificar, eu não vou partir desse ponto aqui. Né? Se eu quero unificar uma coisa, eu não vou partir de ser um cara justo, que pune, que castiga, que você está errado, vem cá palmada, você está isso, vem cá castigo, vem cá prisão. Ainda que isto seja uma manifestação da criação divina, não é isso que unifica. A nossa civilização é a prova disso, porque esses conceitos todos, né, os conceitos de justiça, os conceitos de lei, todos só criaram essa civilização que nós estamos vivendo. Seja dentro de uma família, seja em sociedade. Esses seres divinizados, como Jesus, como Krishna, lançam outros paradigmas. E o paradigma fundamental do amor diz o seguinte: não se condena ninguém, apenas se ama incondicionalmente. E as parábolas e todas as atitudes de Jesus levam a que nós entendamos assim, ou a gente passa lotado por cima disso, porque os nossos conceitos estão tão enfeitiçados por isso aqui, que a gente se coloca num dos lados. Ou, o que é pior, fica naquela coisa morna que é dita no livro do Apocalipse, que diz assim: olha, eu até prefiro, né, nessa história, se você tem que assumir essa dicotomia, escolha uma. Porque ficou no morno, né? Uma hora é interessante agir assim, outra hora é interessante agir assado, é melhor não. O melhor de tudo é que nem morto, nem frio, nem quente. Seja tudo um. Este um só se atinge pelo amor, e a partida para atingir o amor, e é por isso que todos esses seres propõem, e aí é onde a gente confunde, porque então ele está propondo que seja o bem. Mas ele propõe diferente, é a misericórdia vinculada com a beleza. E nesse central aqui está o ponto de ancoragem da nossa centelha divina. Ali está o Cristo interno que tem que ser aceso pela misericórdia para que as coisas se equilibrem de novo. E para que a gente unifique, a partir do amor, as forças de criação que estão à nossa volta. Ao fazermos isto, o resultado prático é: nós estamos ajudando a retificar a criação. Nós estamos ajudando a mudar o mundo. Exemplo, Clara de Assis. Podemos fazer isto atuando, podemos fazer isto absolutamente reclusos, desde que esses dois tipos de ação estejam mobilizados por um processo que está dentro, e esse processo é o mesmo, que é o amor incondicional. Jesus diz, né, o Cristo em Jesus diz, e os outros mestres, eu vou falar um pouco de Cristo daqui a pouco, ele diz: se você entende que o Pai é igual ao sol que brilha sobre justos e injustos, você não vai fazer diferenciação mais em relação ao seu amor. Você vai ser capaz de amar o seu inimigo. Você vai ser capaz de não julgar a ninguém. E a partir desse não julgamento você consegue entrar por um campo que é esse amor unificante. E ao entrar no amor unificante eu passo a não enxergar mais o mal. O que é mal vai deixando de existir, porque ao mesmo tempo o que é bem também vai deixando de existir. Aí a gente pergunta: mas o que fica no final das contas unido a isto? A palavra mais próxima que nós temos para definir o que não pode ser definido, que está acima do bem e do mal, é a luz. A luz às vezes é intensa, às vezes ela... Mas a palavra é essa, a luz. A luz é a figura mais próxima desse estado superior ao bem e ao mal. Mas para chegar nela eu preciso partir da misericórdia. Partir daqui é muito difícil. Se alguém tem uma postura, né? Eu pulei 500 mil coisas aqui. Se alguém quiser estar no seminário, que ainda não está marcado, mas vai ser em breve, a gente pretende, de repente, eu acho que tudo indica que a gente possa fazer no final de agosto.
A gente vai tentar abrir um pouquinho mais esse tema. Mas, oi, fala, Posso fazer uma né? pergunta para você responder esse seminário? Pode, Por causa da hora. claro. Eu queria que você falasse depois pra gente, assim, como você vê a passagem de Jesus no deserto com Lúcifer, que também seria um Deus criador caído, Claro. rei da luz. E ali Acho haveria muito bom. um confronto entre a unidade e esse Deus E a criador partição. da dualidade. Isso. Então guarda e responde. Vamos lá. responder lá. Quer dizer, quem sou eu para responder? Vamos tentar abordar esse tema lá. Isso é rico demais. Porque todos os grandes teólogos fazem a seguinte pergunta, e a última que eu vou deixar para vocês como pulga atrás da orelha. Porque há uma forma fácil de resolver isso. É o seguinte, olha, o mundo criado pelo ego, por esse ser partido, é o mundo que deu origem ao mal. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus é só o bem, é a doçura, é a tranquilidade, a beleza, a calminha. Deus não destrói. Isso é absolutamente incoerente, porque se esse Deus não tem nada a ver com isso, e não sabia que ia surgir uma coisa que se chamava mal, que Deus é esse onipotente? Nós temos que mudar o nosso conceito. Se a gente admite que esse Deus, e aí, acima até dos nomes, um Deus inominável, indefinível, portanto, inatingível para o nosso estado normal de consciência, ele certamente tem aqui dentro essa história completamente unificada, e o entendimento nosso e a união com ele nos leva aí sim a compreender isto como um caminho para isto. Amor incondicional, que passa por olhar o mundo com esses olhos de Deus, que é não julgar, que é não condenar e, portanto, em decorrência, amar incondicionalmente a tudo e a todos. Foi isso que fez Francisco, foi isso que fizeram todos os seres iluminados que passaram pelo mundo em qualquer religião. Para terminar, Krishna, na sua tábua de iluminação da Arjuna, que é o Bhagavad Gita, num determinado momento, quando ele começa a se revelar a Arjuna, não como aquele Krishna pessoa, né, que ele convivia, que estava lá, era um rei também, próximo deles, mas como Narayana, naquele momento manifestado como um avatar, ele faz uma série de recomendações a Arjuna para mostrar que as pessoas poderiam adorá-lo, adorar, quer dizer, se ligar a esta centelha divina, a esse ser divino, despertar isso de várias formas. E aí, se a pessoa optasse por fazer um processo ainda conhecendo o bem e o mal como existentes, e escolhesse o bem, por exemplo, tudo bem, ok, você vai fazer isso, vai escolher o bem, vai fazer o bem, vai desencarnar, e ele usa exatamente essa expressão, e vai para o céu de Indra. Por isso que eu usei o Indra lá no início. O Krishna vai citá-lo no Bhagavad Gita. O Indra era realmente... Mas esse Indra que Krishna está dizendo já é o Indra que já tinha tomado aquele puxão de orelha do Narayana, já tinha se retificado e tinha criado um céu bonitinho lá para esperar as pessoas. E aí ele vai ficar lá e depois ele vai reencarnar. E vai ficar reencarnando. Até que isto o leve em uma direção de iluminação. Este é um caminho. Mas ele faz vários exemplos e termina assim, mas há um caminho melhor e único. O caminho é daquele que se entrega a mim por inteiro. Este, se assim fizer, deixando de conhecer o bem e o mal e se ligando à luz da natureza, que eu sou, diz Krishna, esse é o mais querido, esse eu tomo para mim e a esse eu faço uno, ou unificado comigo. Semelhanças não são meras coincidências, porque nós estamos falando de abordagem de uma só verdade. A humanidade precisa hoje acordar para isso, porque não há saída. Se nós ficarmos nessa história de o bem batalhar contra o mal, nós estaremos repetindo círculos viciosos, porque ora alguém tem razão, ora alguém deixa de ter. A dualidade é insolúvel por métodos que não sejam os métodos de unificação. E só há um método verdadeiro de unificação. É o amor incondicional. É o amor crístico que tem que surgir dentro de nós, despertado
e aplicado. Aí a gente concorda com o pessoal que esteve aqui na semana passada. Vejam como é interessante, não precisa ser dono da verdade. A gente até discorda, por exemplo, de que essa irrealidade não seja divina. Eu falei aqui. Mas quando você vive isto, você se torna um fazedor de milagres. Você transcende a natureza. Você não precisa estar certo ou estar errado da forma como a gente entende, que é assim, que é assado. O bonito da história é isso. Eu não preciso ser conhecedor dos detalhes, esse estado de consciência por si só já fala que não somos, nem podemos ser. Como é que eu vou colocar, como Santo Agostinho, né, tão belamente deixa para nós aquela imagem daquela criança na beira da praia que estava com um dedal, enchia, né, o dedal e botava num lugar de areia, e aí alguém perguntou: o que você está fazendo? Eu estou tentando colocar o mar aqui dentro. O recipiente não dá. Eu não posso pegar o mar e colocar num recipiente, ainda que eu crie um recipiente enorme do tamanho do próprio mar. Eu tenho que ser o mar. Eu tenho que me unificar com essa natureza. E isto leva a nós rompermos certos paradigmas que são, senão não estava aqui, porque isso aqui não é bobagem. O pecado original é exatamente isso. É como deuses, tipo o Indra antes do puxão de orelha, conheceram o bem e o mal como coisas separadas, não passíveis da unificação. Cristo, Krishna e todos os grandes avatares que passam pelo mundo repetem a mesma história. Unifiquem-se ao divino. Sejamos um. Eu não sou nada. Ele dizia, a figura humana dele, eu não sou nada, quem age em mim é o Pai. Ele está se referindo a isto aqui. Mas essa é outra conversa que a gente fala no seminário. Sim. Claro, a gente pode colocar aqui o amor incondicional. Essa luz vai representar a forma de sair, de chegar a essa unificação, é nós experimentarmos esse amor. Isso dói, porque a gente julga a todo tempo. A gente não percebe e está julgando a todo momento. Sair disso tem uma certa dor. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer. Votação, 9h35. Vocês querem ver o filminho de novo para dar uma relaxada? Isso aqui não vai com o Ariel, vamos sair. Vamos passar e vamos apagar as luzes, isso vai ser a nossa oração final. Eu passei antes para a gente pensar. A letra é tão simples, mas ela é tão significativa. Luiz, Ela fala em passos pequenos. qual o nome do filme? Oi? Não só irmão Lula. Um tradicional do Pirelli, né? Que chegou lá. Até que eu não passei muito, passei mais. Esse assunto é um assunto que ainda hoje consome mentes, consome elucubrações, explicações. Mas a beleza dele é que os simples atingem sem precisar de muita explicação. Isso é o que talvez a gente precise tomar como a maior lição para que a gente siga por esse caminho. A gente pode até querer, se a gente tem essa tendência interna, mas não precisa. Eu posso chegar lá sem precisar me aprofundar em conhecimentos esotéricos, ou científicos, ou teológicos, o que seja. Temos um exemplo vivo aqui, Clara e Francisco de Assis, dentro da tradição cristã. Temos outros tantos. Aqui nessa parede nós temos outras religiões, temos o Shimon Bar Yochai, temos o Ramana Maharishi, Ramana Sugananda, Shri Tesso. Então, só para lembrar, essa letra é muito legal. Se vocês olharem de novo, aí eu vou deixar um loopingzinho. Take your time slow. Do few things, do them well. Things but
Mais uma vez, nesse momento, nós pedimos Clara de Assis e Francisco, esses que são estrelas vivas por nós, por todos nós, brilhem intensamente, levando as nossas orações aos nossos amados, nossos filhos, pais, irmãos e irmãs, estejam eles aqui ou estejam eles no outro plano. Essa luz possa surgir também de nós, possa irradiar daqui, onde seja necessário, em amor e simplicidade, sempre. Things, but do them well. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too, you'll know heaven's glory. If you want your dream to be, take your time, go slowly beginnings, greater ends, heartfelt word goes quivering. If you want to live life free, take your time, go slowly. Do your things, but do them well. Heartfelt joys are holy. Dia a dia, como disse Jesus, a cada dia o seu trabalho. Dia a dia, pedra a pedra, pequenas coisas podem se encontrar um caminho infinito. Não desprezemos pequeno momento, pequeno ato, pensamento mais puro, ainda que mais simples. Que isso seja bênção para nós e para os nossos amados, aonde eles estejam, aqui, agora, nesse momento. Redenção, libertação, vida. Porque o estado natural da vida é um milagre e um dia todos nós estaremos plenos nele. O Senhor nos abençoe. Desculpem pelo tempo tomado. Uma ótima semana.